A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Glórias a Deus, mais um dia aí vencido, para a honra e glória do Senhor Jesus, né, meus irmãos? A palavra de hoje se encontra em 1 João, capítulo 2, versículo 15 em diante, amém? 1 João, capítulo 2, versículo 15 em diante. Amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra. Aqui, meus irmãos, praticamente Deus está falando conosco. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu amor? Nas coisas do mundo? Porque muitos, meus irmãos, estão indo para a igreja, estão orando, né? Estão clamando ao Senhor, né, meus irmãos? Mas o amor, o coração, continua no mundo, nas coisas terrenas. Amém? Meus irmãos, quem ama a Deus, quem é nascido das águas do Espírito Santo, amém? O amor é quem? É Deus. Em primeiro lugar em tudo. O cristão, ele coloca Deus na frente de todas as coisas. Primeiro, Deus. Antes de fechar um negócio, Deus, eu vou fechar o negócio, vai na minha frente. Senhor, eu vou comprar uma casa, Senhor, vai na minha frente. Quem anda no Espírito, anda com Deus em primeiro lugar. Quem não é do Espírito, meus irmãos, anda com o coração no mundo. Ama o carro que tem, ama a casa, né? Ama o trabalho, porque eu já vi, meus irmãos, muitos amar o trabalho. Meu Deus, primeira coisa que tem é o trabalho. Eu já vi também pessoas amar o seu carro, que todo dia chega da rua, tem que passar uma aguinha, tem que passar um paninho e cuidar do carro. Você já viu uma pessoa assim? Essas são as pessoas que amam o mundo. Meus irmãos, temos que cuidar? Sim, temos que cuidar. Enquanto nós estiver aqui nessa terra, temos que cuidar para, né? Se temos uma casa, temos que reformar, temos que pintar. Mas o que Deus está falando para você aqui é aonde está o seu coração. O amor está em Deus. O amor está em buscar Cristo em primeiro lugar. E como diz na palavra do Senhor, buscai primeiro o meu reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Por que que tem muitos, meus irmãos, que estão dentro das igrejas e não conseguem chegar até a bênção? Porque o nosso Deus, meus irmãos, sabe a intenção do coração. E tem muitos que, se Deus abençoar, Deus perde a alma daquela pessoa. Porque o coração, o amor está no mundo. Amém? Então Deus não vai dar a benção para aquela pessoa, mas vai ficar no contra-gota.
Amém, meus irmãos? Não falta nada na casa dela, sempre tem uma providência. Mas as bênçãos que abrange todas as áreas não vai ter de Deus. Porque Deus não quer perder a alma da pessoa, meus irmãos. E Deus conhece o nosso mais íntimo. Ele sabe que se der uma benção para aquela pessoa, ela vai ficar soberba, ela vai ficar arrogante, ela vai ficar ignorante, ela vai pisar nos demais. E a pessoa não consegue. Porque Deus sabe o nosso coração. Deus sabe a nossa intenção. Deus sabe o que nós pensamos. Amém? Meus irmãos, Deus, Ele pagou um alto preço por mim e por você. Preço de sangue. Amém? E se Ele vê que você está nos caminhos dEle, você está orando, você está buscando, você está jejuando, você está clamando por bênção, por melhoria, né? Por aumentar, vão colocar aqui até aumentar as ovelhas do pasto, né, meus irmãos? Mas o nosso Deus conhece o seu coração. Se Ele abençoar você, se Ele te dá para você o que você está pedindo, você vai mudar. E, meus irmãos, e muitos mudam. Muitos mudam. Ficam soberbos. Assim que Deus abençoa. Eu já vi pessoas que Deus abençoou e ficou soberbas. Se achando mais do que todos. Amém? E essa pessoa vai ganhar salvação, meus irmãos? Não. E Deus, quando Ele quer salvar alguém, Ele protege. Ele sabe a intenção da pessoa, Ele sabe o coração. Então Ele não vai dar, mas Ele continua abençoando no contra-gota. Pode ver que tem pessoas dentro da igreja, meus irmãos. Estou falando com cristão. Estou falando aqueles que estão fora, não. Estou falando com cristão. Tem pessoas dentro das igrejas que Deus só dá no contra-gota e não sai daquilo. Não sai. Por quê? Porque Deus não quer perder a alma, que o coração está no mundo. Ou o coração pode voltar a ser soberbo, sabe? Soberbo é aquela pessoa que se acha grande demais e não escuta ninguém. Amém, meus irmãos? Ele pisa em quem tiver pela frente. Esse é o soberbo, né? Eu acho que ele pode tudo e os outros não podem nada. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, aqui Deus é bem claro. Ele está fazendo uma pergunta para você. Aonde está o seu coração? Porque Deus, ele não é irresponsável de liberar a bênção para você, sendo que você está com o coração no mundo. Você tem que se esforçar em Deus. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Você tem que colocar a palavra do Senhor, Deus, o mundo ali, ó, o Espírito, em primeiro lugar. Em tudo que você for fazer. E não mudar a sua essência, meus irmãos. Diante da bênção que Deus vai te dar. Deus, ele está perguntando aonde está o seu coração nessa noite e já te avisando que ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar, mas cuidado, cuida do seu coração. Cuida para você não vir a se ensoberbecer perante a bênção que Deus vai te dar. Então aqui nós vemos duas palavras, né, meus irmãos? Deus está perguntando a você, aonde está o seu coração? Seu coração está nas coisas do mundo ou está nas coisas de Deus? Então, se está, o seu coração está nas coisas de Deus, meus irmãos, então faça de tudo para andar em obediência com a palavra e com os direcionamentos de Deus. Amém? Quando você vir ser abençoado por Deus,
Não esqueça da onde Deus te tirou e continue obedecendo os direcionamentos de Deus. Amém? Cuidado com o que você vai fazer da sua vida. Você pode perder a coisa mais preciosa que tem no mundo, que é a salvação eterna. Por causa do quê? Do coração. Que o coração, meus irmãos, é a peça que mais é enganosa no nosso corpo. Ele nos engana. Amém? Por amores que não dá em nada, por amar coisas que vão ficar no mundo. O coração é enganoso. Amém? Então, cuidado. Deus está falando para você: eu vou te abençoar. Eu vou mudar a sua vida. Mas cuida do seu coração, para você não ser enganado por você mesmo. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, é fácil. Coloque Deus em primeiro lugar. Tudo que você for fazer, coloque Deus em primeiro lugar. Quando eu vou para a consulta, Deus, vai na minha frente. Que seja feita a sua vontade. Quando eu vou fazer compra, eu coloco Deus, vai na minha frente. Que seja multiplicado o pouco que eu vou trazer, para a honra e glória do teu nome. Eu sempre coloco Deus na frente. Amém, meus irmãos? Porque assim, Deus vai na nossa frente, nos ajudando, limpando os caminhos, tirando barreiras. Amém, meus irmãos? Deus é maravilhoso. Ele, antes de nos abençoar, ele avisa, né? Ele avisa, ele fala conosco. Antes de nos abençoar, por que ele fala? Porque ele conhece nós, meus irmãos. Nós somos terríveis. O nosso coração puxa para a maldade, para as coisas do mundo. E Deus não quer perder nem eu nem você para as coisas do mundo. Meus irmãos, para e analisa. Quantos que já se foram, amigos, parentes, e nada levou. Não levou nada. Nem o corpo, meus irmãos, que hoje nós temos, nós leva quando nós faz a passagem. Então para e pensa. Deus vai te abençoar. Mas cuidado para você não cair no amor do mundo. Amém, meus irmãos? Deus é maravilhoso, né? Meus irmãos, eu tenho uma palavra aqui para dar para os irmãos, uma história que Deus colocou na minha mente hoje e eu vou contar. Amém? Se você fez algum propósito com Deus, amém? Você corra em cumprir o propósito que você fez com Deus. Amém? Porque o nosso Deus, meus irmãos, ele é misericordioso, é amor, é bondade, a graça, né, está sobre nós, né, meus irmãos? Mas e desde a hora que você abre a sua boca dentro da igreja ou em uma reunião entre 2 e 3 pessoas, que você promete algo a Deus e não cumpre, Deus, ele é justo. Amém? Ele te dá o que você pediu a ele, mas ele quer aquilo que você prometeu dele. Amém? Eu conheço uma pessoa, meus irmãos, que fez um propósito com Deus, que se caso ela arrumasse o emprego que ela desejasse, ela estaria dando uma certa quantia para a obra do Senhor. Amém? E Deus honrou ela. Deu o emprego para ela do jeito que ela queria. E melhor, perto da casa dela. Que a pessoa precisava andar
5 minutinhos, ou menos ainda, de tão perto que é o trabalho. Mas, meus irmãos, essa pessoa esqueceu do voto. Ou, né, é murrinha, aquelas pessoas que não tá nem aí com nada, né, fala por falar. Só que Deus não esquece, meus irmãos. Ele cumpre o que ele faz na sua vida, o que você pede para ele fazer. Ele é fiel para cumprir. E ele foi fiel para cumprir na vida dessa pessoa. Só que essa pessoa não cumpriu com o voto que ela fez. Quando ia para a igreja, né, meus irmãos, levava ali a ofertas ossadas, R$ 1, R$ 2, e achava que estava tudo bem. Só que não estava, meus irmãos. Porque Deus, né, estava esperando o que ela prometeu a ele. E Deus é justo, meus irmãos. Se você fez propósito com Deus, corra em executar o propósito que você fez com Deus. Amém? Se possível, fazer o propósito para Deus antes de você receber a bênção. Melhor ainda. Amém? Porque Deus, ele honra aqueles que honram a Deus. E essa pessoa, meus irmãos, começou a ter problemas no trabalho. O que aconteceu, meus irmãos? Deus tirou ela do trabalho, da onde era perto de casa, e levou para longe. Não deixou ela sem trabalho. Mas o longe veio dificultar a vida dela. Aí a pessoa pega, levanta às 5 horas da manhã, sendo que quando estava mais perto acordava às 6, 7 horas para ir trabalhar. Aí começa a reclamar, murmurar da sua vida, por que estava tão bem ali e foi para lá e aconteceu isso na vida da pessoa. Meus irmãos, hoje ela paga para ir trabalhar. Antes ela não precisava gastar dinheiro para pagar para ir trabalhar. Amém? E dá sempre problema. Está sempre cansada, está sempre esgotada. Por quê? Ela precisa sair do trabalho, cansada de trabalhar, e vir de a pé para a casa dela. Por quê? Tudo por quê, meus irmãos? Porque não cumpriu a promessa que fez a Deus. Se você tem algo que você falou que ia fazer, meus irmãos, e não fez, mesmo que você não recebeu a bênção, faça. Honra aquilo que você falou a Deus. Honra, porque Deus vai te honrar. E tem pessoas que estão com bênção retidas. Por quê? Por que estão com bênçãos retidas? Porque fez propósito com Deus e ainda não cumpriu. Já teve oportunidade de cumprir. Como essa pessoa já teve oportunidade de cumprir, mas não cumpriu. Aí as coisas, o fardo, meus irmãos, se torna pesado. Por quê? Porque Deus cumpriu com aquilo que ela pediu, mas ela não cumpriu com aquilo que falou para Deus. E o fardo dela está pesado. Chega a dar tristeza quando eu escuto ela falar que está tão cansada e esgotada. Amém, meus irmãos? Eu não sei porque Deus me lembrou dessa pessoa. Amém? É uma pessoa conhecida, né? Mas Deus sabe o que faz, né, meus irmãos? E creio que essa palavra é para alguém aqui. Amém? Então, meus irmãos, essa é a palavra. Cuidado com promessas a Deus. Antes de você abrir a boca para prometer alguma coisa a Deus, pense bem. Para que depois que você fez a promessa a Deus, você corra em cumpri-la. Porque Deus te cobra. Amém? Deus, ele faz a parte dele.
que é ouvir você, que é colocar nas suas mãos aquilo que você almeja no seu coração. Ele cumpre as suas orações, mas você tem que cumprir as promessas que faça a Deus, porque Ele é justo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém.